Comunicação, cara, a gente tem que aprender a se comunicar e não é simplesmente abrir a boca e falar, mas é a gente organizar um raciocínio que tenha início, meio e fim, não simplesmente começa no fim, passa pelo meio e termina no começo, ou você fala sobre alguma coisa e daqui a pouco você fala sobre outra, mas aí você não volta no raciocínio para poder, digamos que, fechar e a comunicação ficou uma merda. Hoje em dia é realmente decepcionante, porque as pessoas elas falam muito e não dizem nada. Sabe, aquela pessoa que fala o tempo inteiro, mas a pessoa ela fala muito, diz pouco, você vê que ela vive falando, mas o que realmente é para ser dito, digamos que essa pessoa brigou com alguém e ela precisa comunicar ali o que ela sente, ela não comunica, falando para um, falando para outro, mas o assunto que ela realmente tem que falar para a pessoa que a magoou em determinado momento, ela não fala. Então, digamos que fica muito burburinho. Isso é muito comum na internet. Excesso de informação de pessoas que falam muito e dizem pouco. Nós temos que aprender a nos comunicar, a falar. E, cara, isso é uma coisa que entrou na minha cabeça de uma forma que nunca mais vai sair da minha cabeça. Uma coisa muito boa na comunicação, que é o quê? Você partir do pressuposto que a pessoa não entendeu. Isso eu nunca vou esquecer. Não sei se vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, cara. Nesse primeiro tópico, que é a comunicação, eu vou fazer um vídeo bem curto aqui sobre coisas que eu realmente tô sentindo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a comunicação vai levar vocês a lugares que vocês não imaginam que podem ir. A comunicação me trouxe para Portugal, a comunicação tá fazendo com que eu grave vídeo aqui para vocês. O fato é, você tem que aprender a se comunicar, cara. Ó, papo reto, presta atenção aqui em mim, cara. Eu sei que é difícil você conversar com aquela pessoa que te magoou em algum momento, mas a questão da comunicação, cara, muitas vezes ela vai fazer bem para você e para outras pessoas, porque imagina, uma pessoa te magoou em certas instâncias e você conversa, por mais que em algum momento pode ser que essa pessoa não leve em consideração o que você sente, mas você falou. Outra coisa que vocês têm que tentar fazer na vida de vocês é a avaliação de cenário, galera, que é, sabe, tentar entender o que está acontecendo no mundo e se olhar de terceira pessoa, porque, cara, não adianta, de novo, tô parecendo um velho ranzinza também falando sobre rede social, cara. Você não vai ter ócio criativo e cada vez que você fica scrollando redes sociais, já falei, o seu cérebro ele continua trabalhando. Não é que você tá simplesmente descansando, não. Seu cérebro está sendo usado. Então, no período de descanso, se você ficar cansando os seus mecanismos cerebrais, cara, dificilmente você vai ter boas ideias aí pra tentar sair da situação que você tá. Outra coisa também, cara, não tem que fazer, cara. Você tem que aprender a escrever melhor. Usar ponto, a devida pontuação, usar vírgula, entender como que um raciocínio ele se abre, uma escrita começa a se abrindo, ele vai se aprofundando em determinado ponto e você sabe o que ele está dizendo. Você entender ali como que uma inteligência artificial escreve, que muitas vezes, outra coisa, fala muito e diz pouco, usa muito adjetivo e pouco substantivo. E assim, eu descobri com 27 anos de idade, descobri esse ano a diferença de substantivo e adjetivo. E se você não souber a diferença entre um e outro, eu ficaria muito preocupado com isso. Da mesma forma que eu fiquei há pouco tempo atrás. Cara, não tem que fazer. Você tem que aprender a organizar um raciocínio falado, escrito, pontuado, porque essas pequenas... não vou dizer pequenas coisas, cara, porque parece
que não, mas muita gente não sabe escrever, não sabe falar. Pessoas saindo das principais graduações do Brasil que não sabe nada, analfabetos funcionais. Cara, e tudo que eu tô falando aqui pra vocês agora são coisas que eu tô aprendendo, cara. A gente tá junto, estamos aqui no mesmo barco e eu quero continuar sendo transparente com vocês em qualquer área da minha vida, cara. Os meus vídeos estão aqui. No começo de quando eu comecei a fazer vídeo, hoje eu vejo que eu falei algumas coisas em que eu mudei de opinião hoje e brevemente, provavelmente, falarei sobre isso com vocês também. Pra gente fechar o raciocínio, falamos sobre se comunicar melhor e falamos sobre escrever melhor. A gente tem que observar, cara, o que acontece na nossa frente, entender o que está acontecendo no mundo. Quem sabe o que a gente está vivendo aí, uma terceira guerra mundial. Essa falta de distanciamento histórico. O que é o distanciamento histórico? Nós só percebemos a gravidade, muitas vezes, de algum evento quando a gente se distancia dele. Por exemplo, daqui a um tempo, talvez a gente enxergue com um olhar mais frio a gravidade que a pandemia teve no mundo. A Revolução Francesa, que durou 10 anos. Quem garante que essas pessoas que estavam dentro desse tempo observaram e realmente tiveram a noção que eles estavam dentro de uma Revolução Francesa que iria mudar todo o rumo de um mundo? Porque, ó, presta atenção aqui, cara. Presta atenção aqui, ó. Ó, ouve aqui, eu vou falar mais perto de vocês. Pensa comigo. Tô meio nervoso aqui. Quem me garante que essas pessoas que estavam dentro desses 10 anos, dentro da França, em meio a essa revolução, o pessoal saindo para protestar, do nada ali, acontecendo o que aconteceu, quem garante que eles teriam noção que eles estariam dentro de um evento que mudaria toda a história do mundo? Porque, porra, foram 10 anos, galera. 10 anos, não foi uma parada que aconteceu hoje ou que aconteceu ontem. Foram 10 anos. Que garante que a terceira guerra mundial não começou com Rússia e Ucrânia, agora tá lá tá lá com o Irã, Israel, Estados Unidos? Quem garante? Só que se a gente tentar observar esses eventos, e eu coloco o evento histórico que está acontecendo agora, mas eu tô tentando trazer o raciocínio para a nossa vida. Se a gente tentar olhar a vida como o que está acontecendo ao nosso redor, a gente consegue ter alguma ideia do que fazer. Eu sei que quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tava meio louco da cabeça, tinha acabado de terminar um relacionamento complicado, tinha acabado de sair da empresa também, uma saída conturbada com tudo isso que estava acontecendo. É meio louco a forma com que eu cheguei aqui, mas depois que eu comecei a entender como é que o mundo funciona, eu tô tentando angariar posições de uma forma mais racional, uma forma mais estratégica. Essa observação e tentar, cara, porra, é guerra aqui agora, que tá talvez uma terceira guerra mundial estourando, muita gente viciada em rede social, muita gente levando o mundo com uma interpretação de que eu tenho muitos direitos e poucos deveres. O mundo, ele me deve tudo. As pessoas, elas têm que ser maravilhosas comigo o tempo inteiro porque eu sou assim. Ou seja, as pessoas, elas estão agindo de fato como se elas tivessem muitos direitos e poucos deveres. E eu faço o contrário. Eu levo a vida de fato de uma interpretação de que eu tenho poucos direitos e muitos deveres, fazendo o contrário do que muita gente ao meu redor faz. E aí, no lugar de vocês, eu levaria isso em consideração como uma boa dica de vida, tá? Porque, de novo, mais uma vez, é a forma com que eu ajo, com que eu enxergo o mundo, com que eu tento fazer o jogo virar aqui pra minha vida. Não tem o que fazer, galera.
é de fato, nós temos poucos direitos e temos muitos deveres. Fechando aqui o raciocínio sobre, lendo esse cenário, que é o quê? Talvez uma terceira guerra mundial, pessoas pensando que tem muitos direitos, poucos deveres, agindo, sabe? Agindo realmente da forma que pensa, sem autocrítica nenhuma com a vida. Pessoas viciadas em rede social. Cara, daqui 5 anos, quem me garante que a saúde mental das pessoas talvez não estejam tudo fudido? Muita gente fudida de saúde mental. Olhando esse cenário, daqui 5 anos, quem sabe eu posso virar um psicólogo? Foi assim que eu determinei que eu quero me graduar em psicologia. Porque eu tô lendo esse cenário, caramba, cara, o mundo ele tá caminhando para um lado aí, e quem sabe eu posso ajudar cada vez mais pessoas, isso tá alinhado com os meus valores e as pessoas vão me pagar por isso. Acho justo ter uma posição no mercado, fazendo algo que eu gosto, ganhando por isso. Quero ter filho também, quero formar uma família, não quero ficar procurando trabalho. Então tá tudo alinhado com os meus valores. Comunicação, tem que se comunicar melhor, tem que escrever melhor, tentar observar os cenários, tá? Você não vai ter essa leitura de cenário, tentar olhar o futuro, tentar olhar se o que você escolheu como profissão vai tá encaixado com os seus valores e, de fato, daqui a um tempo você não... Sei lá, cara, você vai fazer isso com amor, você vai gostar daquilo que você tá fazendo, não vai desistir ou escolher isso por pura pressão social da sua família, entende? Tentar entender como é que tudo isso funciona, tá? Pra fazer alguma coisa que você acha bom pra sua vida. Beleza? Então, é isso. Sei lá se isso contribui pra sua vida, mas deixa o like aí se você gostou do vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo.